Meu amado irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja com você. Haja em você e transforme você. Quero agradecer a todos por assistir os vídeos. Volto a repetir, a tua bênção está no vídeo, não sei se no começo ou no final. Assista todo o vídeo. E depois, se quiser assistir de novo, assiste de novo, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, porque Deus quer abençoar você. Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Deus é contigo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito em vocês. Eu trocarei o coração, lhe darei um de carne e tirarei o de pedra. E o meu espírito novo eu colocarei para vocês agirem segundo a minha vontade. Busque sentir realmente o Espírito do Senhor, para você ser realmente modificado. Peça para Deus soprar o Espírito dele em você. Pra onde vai, de onde vem, não podemos dizer, só sentir o que ele faz, o que ele traz, seus efeitos em mim, o vento sopra em mim. Não vejo, mas vejo o teu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, com o teu vento, mude o que sou neste momento. Assim é o poder do Espírito Santo em mim, sem notar e nem ver. Sinto a força que me fez reviver. O vento sopra em mim. Que ele sopre hoje na sua vida. Não vejo, mas vejo o seu agir. Sopra em mim, Espírito Santo, sopra em mim, como o teu vento, mude o que sou neste momento.
neste momento. Obrigado, Senhor, porque hoje aqui, neste local que também é sua casa, porque seus filhos estão reunidos, nós sentimos a sua presença e hoje sairemos aqui agradecidos porque fomos batizados pelo teu Espírito. Que Deus esteja conosco. Amém. Amém. Ore comigo. Maravilhoso Deus, querido Pai, nosso Criador e Redentor, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti, te dando graças porque Tu és Deus, agradecidos porque Tu és um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus que se manifesta a nós através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, manifestando em nós o Teu amor, a Tua graça e o Teu desejo de nos libertar do pecado, nos salvar para morarmos contigo no céu e na nova terra. Pai querido, nada somos sem Ti. Portanto, Senhor, toca-nos mais uma vez com a brasa viva do Teu altar. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Salva-nos e seremos salvos. Purifica-nos e seremos mais alvo que a neve. Precisamos de Ti, Senhor, para fazer um milagre em cada um de nós, mudar o nosso coração, mudar as nossas escolhas, mudar os nossos desejos, nossos sonhos, nossas vontades, para que em tudo, Senhor, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Pai, toca na gente também para resolver os nossos problemas, curar nossas doenças e, acima de tudo, Deus, cuidar das nossas necessidades. Supre todas as nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. E, Pai, agora precisamos ouvir a Tua voz, precisamos conhecê-lo, amá-lo, precisamos ouvi-lo. Portanto, Senhor, envia o Espírito Santo agora sobre nós, para que Ele nos ilumine ao estudar a Tua palavra e assim possamos compreender a Tua vontade para nós e estejamos dispostos a seguir o Teu caminho e fazer o Teu querer. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18, versos 1 a 8. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, palavra do Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Deus quer falar com a gente. E a palavra do Senhor é, dispõe-te e desce à casa do oleiro. E lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de você como este oleiro fez, ó casa de Israel. E aí você pode colocar seu nome, tá bem? Eu vou ler colocando meu nome. Não poderei eu fazer de você, Renivaldo, como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim é você na minha mão, ó Renivaldo. Você pode colocar seu nome aí, tá bem? Versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação e de um reino, para arrancar, para derrubar, para destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha que coisa linda esse texto. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu me apaixono mais pela Bíblia. E como eu disse já num vídeo do meu canal, você pode personalizar a Bíblia. Personalizar é colocar seu nome no texto bíblico. Deus quer falar com você individualmente. Então coloque seu nome no texto bíblico. É como se Deus estivesse falando com você diretamente, se você colocar o nome no texto bíblico. Você lê o livro de Isaías, por exemplo, Isaías 53. Então você pode colocar lá. Ele foi moído pelas transgressões do Renivaldo. O castigo que traz a paz ao Renivaldo estava sobre ele, e pelas pisaduras dele
Renivaldo é curado, é sarado, é transformado, é convertido. Você coloca o seu nome na Bíblia, meu irmão, porque Deus fala com a gente. Deus não falou só com Jeremias, Deus não falou só com Ezequiel, com Daniel, com Isaías, com Moisés, não. Ele quer falar com você. E é a mesma palavra, tá bom? Agora, só que você agora vai fazer uma homilia do texto. Aplicar o texto à sua história, ao seu enredo, ao seu relacionamento com Deus. Quando Deus diz, em João 3,16, porque Deus amou o Renivaldo de tal maneira que deu Jesus Cristo como sacrifício pelo Renivaldo, para que, se ele crer, ele tenha a vida eterna. Porque Deus não quer condenar o Renivaldo, versículo 17. Mas em que o Renivaldo se arrependa e creia naquele que Deus enviou como sacrifício por ele. Portanto, você pode personalizar a Bíblia, e isso é uma coisa bem maravilhosa. Agora, eu quero analisar esse texto aqui em dois aspectos só. Vamos analisar o texto aqui em dois aspectos. Primeiro aspecto. Jeremias, desça à casa do oleiro. Meu irmão, minha irmã, eu volto a repetir o que eu tenho repetido em toda a jornada. Você precisa se dispor a sair da zona de conforto, do comodismo, e procurar ter um encontro com Deus. Aqui, Jeremias é convidado a ir à casa do oleiro. Eu não sei qual é o lugar que Deus está chamando você para ter um encontro com você. A verdade é que Deus tem algum lugar. Deus tem um lugar que Ele quer que você seja o ponto de encontro de vocês. Se é o quarto, se é a sala da tua casa, se é o quintal, se é a igreja, se é um retiro, ou uma chácara, ou uma floresta, ou uma montanha. Deus precisa de um lugar para ter um encontro com você. Jeremias, desça à casa do oleiro e lá você vai ouvir a minha palavra. É isso que Deus está dizendo. Agora você precisa estabelecer um lugar de encontro com Deus. Enquanto eu não estabelecer um lugar de encontro com Deus, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, você que vai marcar a hora. E Deus vai respeitar seu corpo, os seus limites dos seus pensamentos, porque Deus é assim, Ele ama você, Ele está interessado em você e Ele quer ficar com você. Agora Ele não vai forçar, agora Ele espera que você estabeleça uma rotina com Ele. Nós, no casamento, muita gente reclama que o casamento cai na rotina e por isso muita gente não tem nada de infidelidade por causa da rotina. Aliás, a vida é feita de rotina, meu irmão. Eu trabalho como professor e como professor eu sei que se eu não estabelecer uma rotina com as minhas crianças, elas não terão uma didática de sucesso, um aprendizado de sucesso. Por quê? Porque quando eu estabeleço uma rotina, a gente chama de sequência didática, pode chamar de sequência didática, pode chamar de planejamento, A rotina, você sabe o que vai fazer. Quando chega na sala, eu começo com a oração, converso com as crianças, alguma orientação sobre comportamento, atitudes, relacionamentos. Hoje, infelizmente, depois da pandemia, a escola se tornou as crianças estão mais agressivas, mais inquietas, sei lá, a coisa não está boa, mas eu tenho que estabelecer uma rotina com eles, conversar com eles acerca dessa questão do relacionamento com o professor, relacionamento com os colegas, pegar as coisas alheias, o que viu, deixou lá. Então eu tenho que estabelecer uma rotina. Depois eu entro no assunto, eu pego o livro, eu pego o caderno, eu pego uma folha impressa, então eu pego algumas coisas para eles recortarem, para eles desenhar, pintar. Então eu tenho que ter uma rotina diária, de segunda a sexta. E aí minhas crianças chegam com 1 mês, com 2 meses, a criança já está escrevendo o nome todo, ela já está pegando a ideia de sílaba, a ideia das vogais, a ideia das sílabas vocálicas, das conjunções, das conjunções não, né? Mas
da junção de letras para formar sílaba, e da junção de sílaba para formar palavra. Então a criança, se ela vai trabalhando dentro dessa sequência didática, dentro dessa rotina, ela aprende. Lógico que a gente tem criança que não vai aprender, porque ela tem alguns bloqueios, seja emocional, seja social, seja familiar, né, seja cognitivo. Então ela tem esses bloqueios, então a gente vai ter mais dificuldade com ela. Mas a gente vai trabalhar todos. Senta com aqueles que estão mais dificuldade, chega mais perto, dá uma apertada nele individualmente, passa uma tarefa extra, e a gente vai assim. Então Deus precisa que você estabeleça com ele uma rotina. Desça a casa do oleiro, é a ordem de Deus para Jeremias. Isaías disse: eu vi o Senhor quando a gente ia, a sua glória encheu o santuário. Então a gente entende que ele estava no santuário, talvez. Mas onde é o seu santuário? Onde é o seu altar? Então você precisa estabelecer um altar. Abraão tinha um altar e todos os dias ele ia ao altar para comungar com Deus. E muitas vezes Deus desceu para comungar com Isaías e também com Abraão. Por quê? Porque Deus precisa que você estabeleça uma rotina para você. Não é para Deus, não é para você. Porque Deus está disponível para mim e para você 24 horas. Agora, você deve procurá-lo. Você já está zangado comigo porque eu cito muito o Salmo 14, né? Vamos para o Salmo 14. Veja se é isso ou não que Deus quer de mim e de você. Salmo 14. Observa. Versículo 2. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem entende e se há quem busque a Deus. Agora você não pode buscar a Deus de qualquer jeito. Então assista a minha live de Romanos 12, não é? Em que a gente tem Deus nos convida para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é manter o altar aceso 24 horas, né? A comunhão com Deus. Então você precisa buscar a Deus. Você tem um tempo determinado, uma hora certa, e aí você vai se libertar de tudo ao seu redor para você ficar a sós com Deus. E a segunda coisa que a gente quer analisar aqui em Jeremias 18, é o seguinte, meu irmão, olhe para o texto, tá? O texto tem que falar com você, eu já disse isso. O texto tem que falar com você. Então leia de novo o texto, pause o vídeo e chore diante de Deus e peça para ele falar com você. Aí, o oleiro está trabalhando num barro para fazer um vaso. E diz o texto, verso 4, né? Como o vaso que o oleiro estava fazendo estragou na sua mão, veja, o barro não estragou. O que ficou disforme, ou que não saiu do jeito que o oleiro queria, é o vaso. Você consegue entender o que Deus está querendo dizer para mim e para você aqui? Como cristãos, eu e você estamos caminhando com Deus. Mas Paulo diz que ainda não somos o que deveríamos ser. Acontece que lá em Filipenses 1, versículo 6, Paulo diz que Deus começou a moldar um vaso na gente, a trabalhar na gente para a gente ser um vaso na mão dele. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha que coisa linda. Deus nunca desiste de você. Você é o barro. E Deus está tentando formar um caráter em você, uma personalidade parecida com a dele. Quando Deus criou o ser humano, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o que é que diz o texto? O texto de Gênesis diz: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Isaías 43, versículo 7, diz que Deus criou você para a glória dele, para glorificá-lo, para espelhar o caráter dele. E o texto aqui de Filipenses, olha que coisa linda. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Deus ama você, meu irmão. Deus ama você, minha irmã. E Ele começou a fazer um trabalho na tua vida. E aí você às vezes desanima. Você está na igreja, mas você não está satisfeito com a sua vida. E você percebe que você não está crescendo. Você vai à igreja, volta vazio. Vai à igreja, volta vazio. Você está em casa, parece que a sua vida espiritual não está andando. Você é como esse vaso quebrado aqui, estragado. Mas Deus nunca desiste de você. A segunda lição do texto de Jeremias é que Deus não desiste de você, mesmo quando você faz tudo errado. Ô, minha irmãzinha, você talvez ficou triste com a mensagem de ontem que eu disse que aborto é pecado, sexo no namoro é pecado, você se entristeceu porque isso está acontecendo na tua vida, você é o vaso estragado. Aos olhos humanos você não tem mais jeito. E aí a gente volta para a história da mulher adúltera, né? A história da mulher samaritana. Quem dava alguma coisa para a mulher samaritana? As vizinhas dela já conversavam com os maridos para dizer, olha, não chegue perto daquela mulher. Aquela mulher é destruidora de lares. Todos os lares que ela bota o olho, acaba. E ela estava destruindo o 6º casamento. Né? O homem que você tem hoje, de fato, não é teu marido. Você já teve 5 maridos, mas o que você tem hoje não é teu marido. Jesus Cristo disse. Quem daria alguma coisa para aquela mulher? Aí Jesus Cristo vai lá. E olha, acredite que Jesus Cristo foi para Sicar especificamente e unicamente, exclusivamente para salvar a mulher samaritana. Porque Deus queria fazer dela uma luz. Deus queria fazer dela um vaso de bênção para os samaritanos. Eu e você ainda não somos o que nós deveríamos ser. Nós ainda não somos o que Deus quer que sejamos, mas Ele não desiste de você. Você é um vaso nas mãos de Deus. Agora você precisa você precisa continuar nas mãos de Deus. Essa é a verdade. O vaso pode estar disforme. Pode não prestar mais para nada. Aos olhos humanos você não tem jeito. Você cai todas as vezes que você tenta levantar. A mulher adúltera, que é Maria Madalena, né? Maria Madalena caiu uma vez, Jesus Cristo tentou levantá-la. Diz o texto de João capítulo 11 que Jesus amava Maria. Oh, meu irmão, Jesus ama você. Maria caiu a 2ª vez. Jesus continuou amando Maria. O amor de Deus é incondicional, meu irmão. Minha irmã, o amor de Deus por você é incondicional. E mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha fracassado nos relacionamentos, mesmo que você tenha esse sentimento de culpa corroendo a tua consciência por um pecado que você ainda continua praticando, mesmo estando nos braços de Deus, mesmo estando na igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E quando eu falo igreja, aqui eu estou me falando da igreja visível e invisível, tá bom? Da igreja de Deus nessa terra, do povo de Deus, aquele que Deus está trabalhando no coração para purificar, para transformar, para levar para a casa dele. Ele ama você. E ele não desiste de você. O vaso estragou. A culpa foi do oleiro? Não, de jeito nenhum. Deus não tem culpa nenhuma do mal ter se implantado nesse planeta. Deus não tem culpa nenhuma. Deus não criou o mal. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, um anjo bom, perfeito.
Ezequiel capítulo 28, versículo 14, diz que ele era perfeito e ele andava na presença de Deus. No brilho das pedras ele se deleitava. Até o dia em que ele ousou e usou da sua liberdade para contrariar a vontade de Deus. Então o que é pecado, meu irmão? Pecado é você andar contrário, virar as costas para Deus. Mas mesmo quando eu e você viramos as costas para a vontade de Deus, mesmo quando eu e você dizemos não para os caminhos de Deus, para os interesses de Deus, para os objetivos de Deus, para os propósitos de Deus, Ele envia Jesus Cristo para morrer por mim e por você. E aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que Ele começou uma boa obra em você. A obra é moldar o teu caráter, moldar a tua personalidade, preparar você para refletir de novo a glória de Deus, a imagem de Deus, a personalidade de Deus. Essa é a obra que Deus quer fazer em mim e em você. A segunda lição de Jeremias é que Deus não desiste dos vasos tortos, dos vasos disformes, dos vasos quebrados. O barro não foi passado no forno ainda, por favor, aqui, presta atenção, tá? Presta atenção, que se você vai resistindo à obra de Deus, vai resistindo ao toque do Espírito Santo, vai resistindo à marreta de Deus, aí, meu irmão, chega um momento em que o sol vai endurecer esse barro e aí ele não serve mais. A rejeição não é de Deus, não. O barro é que vai resistindo à obra do oleiro. Tá? Eu não vou trabalhar muito isso aqui porque você já sabe que nós não somos predestinados para morrer, ou Deus predestinou ninguém para se perder. Deus predestinou todos para a salvação. Agora eu preciso permanecer nas mãos do oleiro. Agora, a terceira lição para a gente aqui, vamos lá, Jeremias, né? Jeremias aqui, o texto, ele tem mais uma lição para a gente aqui, e essa lição eu quero gastar um pouco mais de tempo com você, porque essa lição é a mais importante. Veja aqui, versos 5, 6 e 7. Né? Aqui diz assim: então veio a minha palavra do Senhor. Como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não tem tempo para Deus? Tá bem? Então não esqueça da primeira lição de Jeremias. Você precisa estabelecer um tempo, um lugar onde você fique a sós com Deus para Ele falar com você, tocar em você, mudar você. A segunda lição é que Deus não desiste da gente porque Ele ama a gente. Mesmo quando você erra, quando você cai, quando você fracassa, Maria caiu a terceira vez, Maria caiu a quarta vez, ela caiu a quinta vez, caiu a sexta vez, caiu a sétima vez, e Deus não desistiu dela. E quando o diabo pensou que podia destruir Maria, levou a turba maldita lá junto com os sacerdotes, fariseus, saduceus, para a presença de Jesus Cristo com ela, e um monte de pedra na mão. Jesus Cristo disse: filha, eu não te condeno, vá e não peque mais. Porque Deus nos ama, meu irmão, Deus nos ama, minha irmã, e Ele sempre vai te dar uma nova chance. Agora, o texto diz que o vaso está na mão do oleiro. Então você precisa abrir o coração para deixar Deus fazer a obra. Filipenses diz que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Mas é se você permitir, se você abrir o coração e deixar Deus atuar. Agora o versículo 6 está assim: não poderei eu fazer como este oleiro, ó Renivaldo, ó Joana, ó Maria, ó Selma, não poderei eu fazer a mesma coisa que o oleiro fez com você? Deus pode fazer. Tá? Agora ele diz assim: no momento em que eu falar, meu irmão, aqui está o segredo de uma vida cristã vitoriosa. Você ouvir Deus falar. No momento em que eu ouvir Deus falar, olha, você está no caminho da morte, você está no caminho da destruição, esse caminho não é bom para você, isso não está certo. Isaías capítulo 30, versículo 20, veja o que Deus diz para a gente.
Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21 está escrito: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão esta palavra dizendo: este é o caminho, siga por ele se você quer viver. Percebe, meu irmão? A palavra de Deus a Jeremias é: quando eu falar que você está no caminho da perdição, que você está no caminho da destruição, que você está no caminho da derrota, se você se arrepender, eu farei um milagre na sua vida e não vou punir você. Então, quem na verdade pune, quem na verdade sofre as consequências das nossas escolhas, somos nós mesmos. Deus não está aqui para castigar ninguém. Aliás, eu disse na mensagem de ontem, Deus não é juiz. Jesus Cristo deixou claro, o Pai a ninguém julga, mas confiou a Jesus Cristo o julgamento. Aí muita gente fica dizendo que Deus é o carrasco, que Deus é o Deus da lei, que é o Deus que está só preocupado em punir, e nós estamos na graça de Jesus Cristo. Quando na verdade o juiz é Jesus. O juiz é Jesus Cristo. João capítulo 5, Jesus Cristo fala desse juiz. E o julgamento é simples. Ou você aceita a salvação oferecida por Deus, ou você está perdido. E quem é a salvação? É Jesus Cristo. Então, rejeitar Jesus Cristo leva Jesus Cristo a te rejeitar também. Está escrito em Mateus 10. Se você nega o filho vai negar você também. Esse é o julgamento de Deus, é simples. É aceitar ou largar, meu irmão. É pegar ou largar. Ou você abre o coração para Deus mudar você, ou não vai acontecer nada na sua vida e você vai se perder. Olha o que diz Jeremias. Deus disse: se eu disser para você, se eu disser para uma nação que ela vai perecer, que eu vou destruí-la, e ela se arrepender, eu também me arrependo do mal que eu prometi fazer a ela. E aqui eu quero combinar uma coisa com você, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Porque, meu irmão, preste atenção. Eu vou até ler o texto. Ezequiel, leia comigo Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 11. Observe. Dize-lhes, diga-lhes, mandou Ezequiel falar para o povo. Versículo 10, né? Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, nós desfalecemos. Como, pois, viveremos? E está certo. O ser humano tem que chegar a essa concepção mesmo. Se eu continuar no pecado, eu estou caminhando para a morte. Se eu continuar praticando o mal, eu vou acabando sendo destruído. Porque Deus vai destruir o mal. Deus já prometeu e ele vai cumprir a promessa que ele fez. Satanás vai ser destruído. E eu preciso desenvolver um caráter semelhante ao de Deus para evitar a destruição. E Deus não desiste de mim. Ele quer mudar a minha história, ele quer mudar a minha vida. Ele quer me converter. E ele ainda me oferece o arrependimento. Romanos capítulo 4, versículo 4. Deus ainda me oferece o arrependimento. Eu nem tenho condição de me arrepender. Mas ele diz que se a nação se arrepender, ele perdoa. Se você se arrepender, Deus perdoa. Se você quiser mudar, Deus muda a tua história. Deus muda você, mas você tem que querer. Isaías 19, desculpe. Isaías 1,19 diz: se você quiser, você vai colher o melhor desta terra. Mas no versículo 18, Deus diz: venha a mim. Venha, vamos questionar, vamos brigar aqui nós dois. Vamos entrar numa discussão forte aqui, eu e você. E ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a pura lã. Agora, se você quiser, no versículo 19, Deus promete fazer um milagre em cada um de nós. Agora, a gente precisa abrir o coração. E Deus, em Jeremias, Ezequiel, versículo 11 agora, olha o que ele diz. Ezequiel 33, 11. Dize a eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho. E aí ele apela, Deus apela: convertei-vos dos vossos maus caminhos, ó casa de Israel. Por que a vez de perecer?
O que Deus quer fazer na minha vida, meu irmão? Ele quer me converter. Tenho que perceber que eu estou no caminho do mal, que eu estou no caminho da perdição, mesmo estando na presença de Deus. Jesus Cristo deixou isso muito claro, quando ele falou das virgens nécias. A parábola das virgens nécias, meu irmão, é uma característica da igreja de Deus nos últimos dias. Os que estão caminhando junto para ver Jesus Cristo, um grupo está preparado, ou convertido, santificado, purificado pelo Espírito Santo, e um grupo está lá de braços cruzados, esperando o tempo passar, esperando a vida, o vento me levar. Não é assim não. Quando Jesus Cristo chegou, as virgens nécias disseram: Senhor, abre-nos a porta. E Jesus Cristo disse: minha filha, eu não conheço você. Oh, meu irmão, isso dói, viu, no coração. Dói quando eu penso quando eu falo essa frase, chega, dói meu coração. Porque ou eu permito que o oleiro pegue esse vaso quebrado, esse vaso desajeitado, esse vaso desobediente, esse vaso rebelde, esse vaso amante do mundo, amante das paixões desse mundo. Esse vaso que não tem prazer em fazer a vontade de Deus, que se torna em muitos momentos inimigo de Deus, porque os interesses de Deus não são os meus interesses, os caminhos de Deus são mais altos e melhores do que os meus caminhos, mas eu prefiro ir no meu caminho. E aí Provérbios diz que há caminho que parece direito. Parece que eu estou fazendo tudo certo. Eu estou indo à igreja, estou devolvendo o dízimo, estou dando oferta, estou fazendo isso. O fariseu lá disse que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo do endro, do cominho. Jesus Cristo disse: você é um hipócrita, um sepulcro caiado. Oh, meu irmão, e Deus diz de mim e de você também que nós somos sepulcros caiados. Nós somos sepulcros adornados com as nossas boas obras. Estamos mortos dentro da igreja, ossos secos. Mas Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. E Ele disse: se eu falar e você ouvir. Oh, meu irmão, não quer você hoje pedir a Deus para você ouvir a voz dEle, para você aceitar o convite dEle, para Ele pegar esse barro, para Ele moldar num vaso de honra para a glória dEle? Paulo diz em Coríntios, né, 2 Coríntios capítulo 3, que ele tá pegando uns vasos para transformar, né? Existem os vasos de palha, existem os vasos de pedra, existem os vasos de porcelana, existem os vasos de madeira. A verdade, meu irmão, é que você não pode ser vaso de palha, você tem que ser vaso de ouro. Oh, meu irmão, Deus quer fazer de você, quem sabe, até um vaso de bronze, de barro mesmo, não tem problema. O vaso de barro você pode botar água. Agora imagina um vaso de palha. Não presta para nada. Oh, meu irmão, Deus quer pegar esse vaso quebrado, esse vaso desobediente, esse vaso e transformar. Deixa Deus fazer um milagre hoje em você. Entregue-se a Ele. Você é um vaso, quem sabe, cheio de defeitos, é verdade. As pessoas ficam criticando você o tempo todo. Entrega tudo, meu irmão. Vai a Jesus Cristo agora, no Calvário, e pede para Ele lavar você, pegar esse barro e moldar segundo o caráter dEle. Jesus Cristo foi moído, meu irmão. Jesus Cristo foi pisado, porque Ele quer fazer de você um vaso para a glória dEle. Maravilhoso Deus, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos esses vasos quebrados. Mas ajuda-nos, Pai, a nos manter nas Tuas mãos. Ou melhor, Senhor, nunca desista de nós. Não desista de nós ainda, ó Espírito Santo. Não vire as costas para nós. Não nos rejeite, ó Espírito Santo, não nos rejeite. Não nos expulse da Tua presença, mas toca na gente. Molda a gente com as Tuas mãos maravilhosas. Assim como o Senhor formou Adão e Eva, Senhor, molda a gente também para que a gente reflita a Tua glória e o Teu caráter. Não desista de nós, Senhor, mas também ajuda-nos hoje a ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo continue soprando em nós os Teus desejos, os Teus caminhos, Tua vontade, Senhor. E que o Espírito Santo toque em nós agora com a brasa viva do altar para queimar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Dá-nos um novo coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém.